Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. Tivemos problemas aqui de conexão, porque faltou luz, tanto na minha casa como na casa da Michelle. A gente quase cancelou a live, mas já que voltou, vamos ver aí, porque deu pico de energia 2 vezes e, e aí a gente tava vendo o que ia fazer. Aqui do celular, vamos ver se vai dar certo. Michelle, eu já te chamei. Oiê! Olá, quanto tempo! Pois é! Será que o pessoal viu a nossa arte de hoje? Menina, eu tô até queimada, ó, esqueci de passar o filtro, ó, tô bronzeada. E quando eu saí, eu falei, será que eu vou? Oi, Alessandra! Michelle e suas alês hoje na live, né? É, Tudo bem? isso aí, ó, Quase que não Michelle Sazalê. acontecia. Quase que não acontecia. Faltou energia aqui na casa da Michelle, tava falando pra galera aqui, Cara, mas graças a Deus voltou, estamos aqui. Então, prazer, né, Alessandra? Você não conhece. Pois é, prazer, Xará. É. Ah, Michelle toda uniformizada, com o body do Médicos Atletas, que linda! é porque eu malhei hoje com bora e falei, não, já vou aproveitar, vou Ah, ficar. Eu fiquei nessa de me arrumo, não me arrumo, e falta luz. Gente, que caos o Rio de Janeiro. Não sei como é que tá. A lei de São Paulo, né? A Alessandra Russo é de São Paulo e eu não sei como é que tá, mas aqui foi uma ventania e aí eu falei, gente, que isso? é. Eu E aí acho ficou que a bem previsão certo. Mas da. a gente ia. Deu certo. Deu uma travadinha, e depois você voltou rapidinho, mas vamos ver, Michelle, o que que a gente consegue. Tá. Então, você está falando de São Paulo, Alessandra? Tô falando de São Paulo. Na verdade, eu sou de Cotia, que é a região oeste, a grande São Paulo. Aham. Ah, legal. Então vamos lá, né, gente? Eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Sou engenheira e me reinventei aí, estou nesse negócio novo aí no mundo esportivo, mas sou esportista aí, nadadora desde criança. E já dando uma introdução de como eu e a Michelle se conhecemos, foi através dessa dessas lives que ela fazia e eu também, aí um médico atleta em comum, a gente foi fuçando, vendo o perfil uma da outra, enfim. O santo bateu, desde o final do ano a gente tá junto aí, inventando algumas conexões bacanas. A gente tem a Conexão Esporte e Saúde, que são lives aí com atletas e médicos atletas toda terça-feira de cada mês, a última terça-feira. E isso já vem desde fevereiro, né, Mi? E então a Mi vai falar um pouquinho sobre isso e a Alessandra está aqui, porque junto com a Michelle, elas também têm uma outra conexão, além de esportistas e médicas, é o Congresso Médico aí que eu tenho o prazer aí também de apoiar e vai acontecer agora em outubro, né, meninas? Isso aí. Então, quem quer falar primeiro? Vamos levantar o dedinho, porque 3 mulheres juntas aqui não vai dar para mediar direito, não. Não, vamos lá. Eu vou. Bom, vou me apresentar também, vai que ainda não me conheçam, né? Sou Michele, médica anestesista, sou carioca, é, pratico. Gente, eu tô um pouco rouca. Não sei porquê, mas eu fiquei rouca de tarde. Pratico vários esportes e o meu preferido é o surf, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram nos stories da Alê do movimento. Eu hoje. Não, a gente já tinha, né, se desafiado uma a fazer o esporte da outra. E aí hoje foi um barato. Ela terminou a natação dela de águas abertas e foi já ingressou no meu treino de surf. Mas aí depois ela fala um pouquinho como é que foi essa experiência, apesar de ser um esporte também no mar, né, aquático, mas a gente vê que é totalmente diferente. E Totalmente semana que diferente. vem, né, Alê, eu vou na volta do desafio nadar na praia que eu tô mega acostumada, né, aqui do Rio de Janeiro, para quem é do Rio, é a praia do Recreio Macumba, né? E só que sem a prancha. Então vai ser um desafio para mim. Eu já fiz um curso, né, de apneia
que já foi um desafio. Eu tenho muito medo, eu me sinto segura com a prancha. Eu percebi que a Lê se sente segura sem a prancha. E aí, como ela falou, né, a gente se conheceu pelos movimentos. O Movimento Médicos Atletas, ele tem em torno de 2 anos. E é um movimento para estar incentivando, né, os colegas médicos e estudantes de medicina a estarem levando uma vida mais saudável e mais ativa. E aí o movimento foi crescendo e a gente foi descobrindo que os pacientes são a peça fundamental para nós, colegas, né, médicos, porque a gente quer ser exemplo para quem não é, né? Para quem não é da área da saúde, quem não é médico, estudante de medicina, porque é muito interessante quando você chega, o paciente chega no consultório e descobre que o seu médico é ativo, pratica talvez até o mesmo esporte, e pode estar ali sendo um instrumento de incentivo. E não só aquela metodologia que todo mundo já conhece da medicina brasileira, que está passando, toma o remédio, toma o exame. Não, a gente quer muito além disso. E aí o movimento cresceu. A gente fez um congresso ano passado, que é o COMAT, o Congresso Médicos Atletas. E também não, foi um congresso pequeno, mas já foi de uma intensidade boa, tiveram em torno de 1.000 inscritos e a gente achou bem interessante, já tinha uma pegada mais multidisciplinar, não só médicos, mas a área da saúde já estava se interessando. E aí esse ano a gente pegou a temática muito além das endorfinas e a Alessandra Ruiva, ficasse mais fácil do que falar sobre o nome, de repente, a Alessandra Ruiva, ela faz parte do movimento. Ela vai falar melhor desde quando, eu não me recordo exatamente, mas ela é extremamente ativa no movimento, diretora científica, embaixadora e faz parte da comissão organizadora do COMAT desse ano, que graças a Deus, ano passado, foi um desafio para mim, para o Pablo, outro colega, e esse ano a gente teve uma comissão, está tendo uma comissão bem caprichada. E eu queria que a Lê se apresentasse, a Lê Ruiva, e falasse um pouquinho do congresso. E aí depois a gente fala da conexão, tá? Eu não esqueci. Tá. Deixa eu só fazer uma parte, Lê. Deixa eu só porque vale a pena aqui. Desculpa, já passo para você, porque eu não sei o tanto que ele vai ficar. Porque tem um parceiro meu que é aqui do movimento, que é o Luciano Alves, que é ultramaratonista profissional. Ele está dando um alô para a gente lá da Grécia. Ele conseguiu embarcar e conseguiu ir para lá. Ele vai representar o Brasil. Ele é um dos favoritos. Calma aí, que alguém travou, eu acho que fui. A tua internet está travando de vez em quando. Ele vai correr, meninas médicas, só 246 quilômetros. Agora, entre o dia 24 e 25 de setembro. Foi um parto para ele conseguir viajar, mas deu tudo certo. E ele foi já um dos nossos entrevistados também no Conexão Esporte e Saúde. Então, galera do Brasil, vamos mandar boas energias, porque a meta do Lu é chegar entre os 5 primeiros do mundo e tem tudo para dar certo. Beijo grande para você, Lu. Muito feliz que você está por aí. Desculpa, Ale, vai lá. Não, imagina, por uma causa justíssima. A Lu arrasou. Nossa senhora. É aquele negócio que até de carro é longe, né? Imagina correndo. Exatamente. Bom, então meu nome é Alessandra também, né? Eu sou médica pediatra aqui de São Paulo. Eu conheci o Movimento Médicos Atletas há mais ou menos 1 ano atrás. E também adoro a prática de atividade física, né? Como eu brinco, eu tenho formigas na calcinha, porque eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu corro, eu faço pilates, eu pedalo, eu nado, eu já fiz triatlon. Então, assim, eu gosto do movimento, né? Dessa coisa da vida em movimento aí. Hoje eu estou entrando pelo Instagram do Comate, que é o do nosso congresso. Meu Instagram pessoal é o Corre Doutora. Aqui dentro, tudo isso que eu faço. O Corre Doutora. Acho que eu te sigo também no Corre Doutora. A minha grande paixão é a corrida, né? Ainda não sou ultramaratonista, esse ano virei maratonista, mas a ideia era virar ultra. Esse ano, a prova acabou sendo cancelada, mas quem sabe ano que vem a gente não quebra aí a barreira dos 50, 60 quilômetros. Legal.
E aí a gente, no envolvimento com o movimento, a gente começou a pensar no clube científico, né? Eu já assisti o Comat do ano passado, que foi um congresso todo online, como vai ser esse ano, né? Essa foi uma dúvida, se a gente já ia arriscar um presencial, mas a gente foi mais econômico aí, e acho Aham. que fizemos uma boa escolha. E a gente começou a planejar o congresso desse ano, que tá lindo, porque uma coisa que a Michelle falou, acho que do ano passado ele foi muito voltado, até pelo nome, né, Congresso do Movimento Médicos Atletas, uma ideia de que ele era para médico, e não é, né? Ele é para quem, e nem para Tá. atleta de ponta, para fazer o Aham. combate eu preciso ser um atleta medalhista olímpico. Não. Né? É um congresso falando da atividade física como promotora de saúde. Então, a gente vai ter nutricionista falando, nutrólogo, fisioterapeuta, a gente vai ter médicos, obviamente. Então, é uma coisa que é bem aberta na ideia da gente, a gente discute muito isso, né, do quanto a medicina no Brasil ela é curativa, né? A gente prescreve remédio, a gente prescreve tratamento e a gente esquece que a medicina preventiva ela tem tudo a ver com o estilo de vida. E aí você não precisa tomar um remédio, porque você não precisa ficar diabético, você não precisa ficar hipertenso, né? Você não precisa uma série de coisas. E aí eu sou da saúde mental, que é o primeiro dia do congresso, você eventualmente, para casos mais leves, você não precisa de remédio nem para ansiedade, nem para depressão, se você tiver um bom estilo de vida. E é meio isso que a gente quer mostrar no congresso. Legal. Muito legal. Olha, e eu, como do outro lado, como paciente, sou super. Fugiu minha palavra aqui, mas estou de acordo, usando outra, com o que você acabou de falar e com a proposta, porque é bem isso, né? E um pouco que eu fiquei lendo, assim, até aquela coisa para justificar para a família, ou para justificar para você mesmo, porque você não vai tomar remédio, o que é preventivo, o que é. E aí assim, de leiga, né, fui vendo algumas coisas que vocês, de forma geral, né? Sou engenheira, não sou, nunca fiz nada da área da saúde, mas cada vez mais tendo contato com vocês, que eu percebo que vocês são ensinados, ou pelo menos eram até um tempo atrás, a prescrever remédio, né? Então, Ainda tem assim. também todo aquele lobby de indústria farmacêutica, toda a parte de politicagem no meio. Então, aqueles médicos que se desviam um pouco do caminho, né, tradicional para seguir o caminho natural, do bem, ou, né, fica com essa, não, mas eu fui no médico, não me passaram nada, e né, até o próprio paciente não está acostumado. E acho que a gente tem no Brasil Isso. dois problemas, que é essa medicina extremamente intervencionista do ponto de vista medicamentoso, e aí puxando a orelha de nós médicos, muito aquela postura do médico do faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Né? Então você chega no seu cardiologista, o cara fuma, é obeso e fala que você tem que fazer atividade física. Você não, né? As coisas não vão chegar em você porque você tem SRM positivo. Então, acho que o movimento vem mostrando isso. Você precisa fazer como eu preciso fazer, como todo mundo precisa fazer. É isso aí. E você deu um exemplo que ó, não sai da minha cabeça. Eu acho que alguma live eu já falei para a Michelle. Era um médico do trabalho, até não era o da empresa, ele estava substituindo aquele dia da empresa. Da empresa era show de bola. Mas eu estava substituindo, mas era bem isso. Eu estava com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa. Eu sei que eu fui parar lá, exalava o cheiro de cigarro, além da aparência, né? Nada saudável dele. Eu falei, eu não vou tomar nada que esse cara vai me mandar, porque você já perde a credibilidade até pela aparência da pessoa, né? Então, super de acordo aí com o que vocês estão dizendo, e que bom que cada vez mais os médicos estão se conscientizando e também estão se movimentando, né? Porque é o que você falou, se dá pelo exemplo, né? Seguir pelo exemplo. Mas me fale, o congresso, já que a Alessandra falou do congresso, o congresso vai acontecer de que data até que data? E se vocês quiserem contar um pouquinho como que vai ser a divisão, porque eu sei que vão ser alguns dias da semana, você pode comprar módulo, é o congresso inteiro, como funciona? Bom, deixa eu começar, que eu falo do primeiro dia, e depois a Michelle fala. A gente começa no dia do médico, então não tem como esquecer, dia 18 de outubro. Tá, dia do médico. Vai de 18 a 21, então é segunda, terça, quarta e quinta, à noite. A gente achou que é um modelo bacana, né, do pessoal chegar em casa e aí assistir as palestras. As palestras são gravadas, então a gente começa às 19h, aí tem uma palestra magna.
E depois a gente tem, aí abrem 2 salas, que você pode assistir uma ou outra, aí são 2 palestras menores, e depois a gente tem uma mesa redonda ao vivo para discutir o tema. Uma grande pegadinha boa é que você comprando o congresso, depois vamos supor, puxa vida, naquela hora tinham 2 palestras que eu queria assistir. Você pode assistir uma ao vivo e depois assistir a outra, porque daí fica um tempo para você assistir. Então depois você pode rever o congresso, alguma coisa que você, né, não pegou, enfim, e tem esse plus aí do ao vivo depois, da mesa redonda depois. Legal. Ele 100% online, né? 100% online. Primeiro dia, na segunda-feira, a gente vai falar de saúde mental, né? Então, as palestras estão ligadas à saúde mental e atividade física. A gente vai falar de atividade de saúde mental na infância. Eu tô aqui com uma colinha, quer que eu vá falando as temáticas das palestras? Pode falar, então. Acho que fica mais didático, senão eu vou ficar... assim, só para, de repente, os temas, né? De repente, atrai, ó. A palestra magna, né? Quem vai abrir, Ale, é a Juliana, que fez a conexão com a gente, a live. A Juliana psiquiatra Juliana. A psiquiatra Juliana. A psiquiatra, tá. Uhum. Né? Que é uma fofa, né? Então, aí ela vai falar de efeitos da obesidade na saúde mental. É bem legal, sabe? Ainda mais que a gente sabe que na pandemia... A maioria da população que eu venho observando, né? Porque assim, a obesidade já é uma outra pandemia, né? Que não se atentaram, né? Mas a gente vem vendo cada vez mais adultos, adolescentes e crianças obesas. Não é incomum você olhar e ver, poxa, mas... E a criança chama muita atenção, né? Não é puxando a sardinha para a Lê Ruiva, que é pediatra, mas, infelizmente, a gente, quando olha uma criança mais gordinha, chama atenção, né? E, chama atenção não só do adulto, mas chama atenção da própria criança, porque a outra criança... olha e fala, ai, fulano é gordinho, então isso já gera, né, toda uma... Gera bullying também já desde criança, porque não é mais o fofinho é uma coisa, passou do fofinho, aí já é o lado negativo, né? Então a obesidade tem, e se tiver alguém na live aí que seja um obeso nessa luta, ou um ex-obeso, né, sabe muito bem o quanto a saúde mental está interferindo nisso. Aí às 8 horas... vai ter a Ale falando de saúde mental infantil na pandemia, exatamente isso que a gente está falando. Claro, né, que não é isso está bem superficial. A Ale vai dar um panorama geral. Ainda mais que pediatria não é uma área que eu domine muito, então a criança é só como mãe. E em paralelo, na sala simultânea, vai ter a doutora Rita de Cássia, que... assim, mais uma vez agradecendo, porque para mim foi um aceite maravilhoso. Ela é uma anestesista. Gente, o meu telefone tá fechando a tela, tá escurecendo, não sei porquê. Mas enfim, vou ficar clicando aqui quando for. Tá aqui normal, pode falar. Não sei, tô aqui. Ela é anestesista, ela é presidente da SAESP, que é a Sociedade de Anestesia de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E ela vai falar sobre o programa social We Care, que, assim, a grossíssimo modo, ela pode puxar minha orelha, mas eu uso esse termo para ajudar, né, ao leigo entender. É como se fosse um alcoólico anônimo, só que de anestesista viciado, sabe? A gente chama de adicto anônimo. Então, é um programa que ajuda... No caso, né, os anestesistas brasileiros, né, ela vai falar da parte de São Paulo, mas é um programa da SBA que atende todo o Brasil. E isso é muito importante porque a minha especialidade, o Pablo tá aí, que é o anestesista, nosso colega, que está como anestesiador, ele já deu um oi. Se ele quiser fazer um comentário também, porque é uma especialidade que está ali, não só na pandemia, né? A pandemia que tá na linha de frente, mas é uma especialidade que tem muito plantão, é muito esgotamento mental, burnout, né? Então, a sociedade, ela viu como uma estratégia essa de ajudar. Então, eu achei sensacional, porque
eu ouso dizer que eu duvido que um anestesista, não vou falar médico, não saiba de um caso desse, ou de um óbito, de um suicídio, né? Ou até só de um adicto que a gente fala. Poxa, então tudo isso daí são os assuntos do primeiro dia. Sim, calma, ainda tô na sala de 8 horas. Aí na sala de 8h30, são duas simultâneas, tudo isso de saúde mental. A gente deu uma engordada nesse combate. Vai ter uma sala com a Ana Paula, com a Ana Paula, que a gente chama de Paula Paulada, que é até amiga de faculdade da Lê, que ela vai fazer uma palestra que chama Atividade Física Salva Vidas. Ela vai contar a história de vida dela, que é emocionante e é de chorar. Só um spoiler. E na sala paralela, a gente tem o psiquiatra Daniel Martins, que vai estar falando de saúde mental na classe médica, mas que, com certeza, essa palestra acaba envolvendo a área da saúde, que foi bem acometida na pandemia, né? Como é que ficou a cabeça desses profissionais que ficaram na linha de frente ali, né? Enfermagem, fono... Pode falar. Inclusive, eu ia falar que o Pablo até colocou aqui que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem apoiado bastante o Congresso. Sim. E, inclusive, foi o estudo nosso que saiu publicado agora, né, Michele? Do impacto da Covid na classe médica, né? E é isso, a gente vê piora de desempenho físico, todo mundo ficou mais parado, então é um impacto bem importante, a gente precisa falar disso. São assuntos... tensos, né? Mas são assuntos muito importantes que precisam ser abordados. E aí, às 9 horas, a gente vai estar num bate-papo ao vivo para estar discutindo e tirando as dúvidas, né, desse dia. Ah, bacana. Mas o bate-papo ao vivo, vocês vão conseguir colocar algum convidado junto? Vai ser tipo, todo mundo vai aparecer a carinha, igual quando a gente usa... porque eu sei que a plataforma de vocês não é que tem no mercado padrão aí que a gente pode usar o gratuito. Então, mas como que vai ser? Os inscritos, eles vão poder fazer a pergunta ao vivo? Eles vão ter que mandar alguma coisa para vocês? Pergunta pelo chat. Pelo chat, o ao vivo, a imagem que aparece são dos moderadores e dos convidados que puderem estar, né? A gente deixou meio que à vontade, né? Os que não tiverem, mas que tiver pergunta direcionada, eles vão estar respondendo aí fora do ao vivo. Ah, bacana. Então, isso é o foco do primeiro dia, a parte da saúde mental. E na terça? Bom, aí na terça... vamos intercalando ali. Vamos fazer jogral. Deixa a Alessandra falar agora. Então, a terça eu não sei de cor. A terça eu não sei de cor. Vamos, eu tô com a colinha aqui. Vamos embora. Quem que começa? Eu não lembro. Quem começa é a nutróloga, né? A nutricionista, é a Adri Rodrigues, né? Que ela abre com a palestra magna. A terça-feira, ela vai estar falando sobre nutrição e alimentação saudável. E nessa palestra, eu já dei até uma bisoiadinha, que ela me perguntou umas coisas. E vai ser uma palestra de chamar atenção, tá? Conscientizando, né? A sustentabilidade da nossa nutrição. Hoje, Ale do movimento, a gente estava na praia e aí na hora da maçã, você lembra que você falou assim, maçã é orgânico, lembra? Lembro. Eu me lembrei dessa palestra. Não, é legal a gente ter essa consciência. A Michele Manzini, que é uma outra embaixadora que faz uma coluna que chama Saúde e Alimentação, né? Uma relação inseparável e sustentável. Por quê? Porque muita coisa que a gente acha, né? A gente descobre que não é bem assim. Não é bem assim. A gente pensa, vou comer, porque tudo é só o comer. Não, o legal da palestra de nutrição sustentável é a sustentabilidade para o planeta, né? O que eu como, né? Qual é a melhor maneira de eu comer e proteger o planeta? Porque assim, a gente está em 2021. Não adianta só a gente pensar no nosso umbigo,
né? Tem gerações vindo aí, né? Então, se cada atitude que eu tenho hoje, né? Faço isso, eu faço aquilo. Eu jogava a caixa de banana pela janela na graminha, sempre fazia isso. Até que eu assisti a coluna da Mi falando que não é bem assim, que a banana ela tem toda uma decomposição diferente. Aí você começa, opa, né? Então, muita coisa que vem, a gente vai descobrindo como que realmente funciona. E é bom por quê? Porque ela vai vir falando de veganismo, como é que são feitas os alimentos que a gente come. Bom, não vou falar mais nada não, porque eu já vi a palestra, tá bem senão assim. você tá dando spoiler demais pra cada país. A gente não vai chegar na sexta-feira, assim, até o final da live. Não, é quinta. Bom, aí às 8 tem a Tati falando de estilo de vida e cérebro, né? Será que os alimentos que a gente come, eles influenciam na nossa inteligência, no nosso humor? Aí a área até da Lê, né? A Tati também é uma super amiga minha, ela é neurologista de adulto e ela tem a formação de medicina do estilo de vida, né? Que é uma especialidade nova aí da medicina. E sabe muito, né? Ela, acho que o carro-chefe é o tratamento da enxaqueca, né? Ela começou com a questão aí do Insta dela, da medicina do estilo de vida para tratamento de enxaqueca. Então, ela vem falar aí de como que a gente alimenta o nosso cérebro para ele viver bem. Porque, assim, que acho que legal. essa é a pegada do congresso, né? Se muito além da endorfina, é isso. Quer dizer, a gente sabe do esporte que dá aquele barato, que é gostoso, você fica alegre. Mas, gente, é tanta coisa, né? Prevenção de Alzheimer, melhora de ansiedade. Eu sou neuropediatra, hoje a atividade física ela é tratamento proposto para transtorno de neurodesenvolvimento, então está dentro dos guidelines, por exemplo, para tratar autismo. Então é muito além de só o barato que você tem da endorfina. Exato. Legal, Alessandra, só um pouquinho, Michele, já que você, né, trata com criança, e é uma pena que não é nesse mundo, né, digital e virtual, né, as crianças ficam tão grudadas no telefone, a gente fica mais por uma necessidade profissional até, né, lógico, a gente tem outras coisas também, mas de modo geral, quando acaba o profissional, dá vontade de, eu pelo menos, jogar lá no canto, ai, chega, não aguento mais. E eles ficam o dia inteiro, quem tem, né, a faixa de 11 a 16, não larga. E Não. o que me dói, eu não tenho filho, né? Mas eu tenho sobrinha dessa idade e enteadas, e assim, tudo igual, né? E o que me dói é quando eu vejo aquelas mães com o filho no carrinho, não tem acho que nem um ano. E acho que para dar um cala-boca, bota o telefone lá dentro do carrinho. Ai, isso é demais, né? O adolescente a gente sabe que já é complicado, né? Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito. Mas, pô, bebezinho, você tem gerenciamento sobre ele ainda, né? Você sabe que eu sempre brinco que é o momento cri-cri da consulta, né? Assim, aquele silêncio constrangedor. A OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria soltaram uma normativa do tempo de tela para as crianças, né? E quando eu falo que de 0 a 2 anos o tempo de tela recomendado é zero, tipo não tela, fica aquele minuto de silêncio constrangedor na consulta, né? E é isso, né? Aí a gente tem alterações de atenção, a gente tem aumento de ansiedade até por conta do abuso de tela, o transtorno é uma adição também, é um vício, né? Já entrou nos novos diagnósticos, que é esse transtorno aí das crianças que não conseguem largar. Na verdade, crianças e adultos também, tem muito adulto também, né? Muito adulta. De adição ao eletroeletrônico. Então, acho que a Tati vir falar aí de coisas simples, né? Que comer bem, dormir bem, a fazer atividade física alimenta o cérebro, eu acho que é sensacional. Legal. Isso Pode falar. Não, só pode falar, não, só ia falar que é da continuidade, né? Isso vai ser abordado. Aí tem a palestra magna da Nutri, aí abrem 2 salas. Uma é a Tati e a outra? É a Flávia. A Flávia também é uma querida, ela tá até tá participando do desafio do calendário, né? Ela é pediatra e a gente vai estar sorteando para os inscritos o livro dela, que é sobre nutrição, né? Alimentação saudável em pediatria. E ela vai estar falando de medicina do estilo de vida na infância, né? Eu acho muito importante essa temática, por mais que a gente coloque, é na infância.
não nada na vida é tudo assim, né? Você, isso é para infância, isso é para criança, isso é para adulto, não. Porque a Lê pode estar falando muito melhor, né? Ela até deu um exemplo agora, quando você fala, o silêncio é até mais do que da criança ou do adolescente, é dos pais. Porque, assim, eu acredito que a maior dificuldade na pediatria é a adesão dos pais. Porque se os pais Exatamente. aderem e falam, por exemplo, aqui em casa, eu não gosto do legume ou da verdura tal. Ok, mas tem que comer. Não tenho, né? Se a gente não dá a escolha, né? Então, vai muito do ambiente familiar. A mudança, a medicina do estilo de vida, ela mexe não só na criança ou não só no adulto, né? E eu acho que uma coisa que é super importante, se eu tivesse que definir um grande objetivo nosso desse congresso, vou usar a palavrinha da moda, que é empoderar as pessoas no cuidado com a sua própria saúde. Né? Então, assim, é responsabilidade, é disciplina, e isso é liberdade. Então, você tem o direito de escolher, mas você vai saber a consequência. Né? Então, depois não adianta falar, nossa, eu fumei a vida inteira, meu Deus, eu tive câncer de pulmão, olha que castigo. Não é castigo, é causa e consequência. Né? Então, assim, você pode viver comendo batata frita e tomando Coca-Cola? Pode. Mas o que a gente vai mostrar é que vida que você quer para você. Né? Você quer chegar... É que eu brinco, eu quero chegar aos 90 sem fralda, sem andador e lúcida. O caminho é esse. Exato. Não tem atalho. Exato. Não, com certeza. E aí, 8h30, a gente tem a Cláudia, a doutora Cláudia Terzian, ela é diretora científica do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E ela vai estar falando da nutrição da medicina do estilo de vida. Que ela a Lê, né? E a gente, eu também sou, a gente é membro da medicina do estilo do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E a gente vê que a medicina do estilo de vida, ela prega uma alimentação saudável, mas com aquele incremento, né, nos vegetais. Não que você tenha que ser vegetariano, claro que não, mas mostra a importância. Tem vários, eu já assisti uns 3 ou 4 documentários na Netflix que não são brasileiros os documentários, né? Porque a medicina do estilo de vida é uma especialidade importada, né? Então, eles acabam pegando isso e quando você assiste o documentário, você começa a ver que doenças tipo esclerose múltipla, os benefícios que tem para a doença, mas para a pessoa que não tem a doença, né? Na prevenção mesmo, ou a pessoa que já tem o diagnóstico que começa a ter uma melhora absurda de ficar, às vezes, sem medicação ou sem crises espaçadas, né? Mas o Marcelo está pedindo para colocar o Instagram dela. Eu acho que Marcelo, dela quem? É da última médica que a Michelle comentou? Eu sugiro todo mundo a seguir o Instagram do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é @cbmev, né, Lê? Não é isso? cbmev. E aí lá, ela é a diretora científica, o Insta profissional, mas de quem? Porque lá vocês vão ver os profissionais e a doutora Cláudia tá dentro. É assim, ó, @cbmev. Isso. Gente, os comentários travaram pra mim, parou no do Pablo. Eu falei, nossa, gente, ninguém tá comentando nada, ninguém entrou mais. Não, pra mim tá indo. Tá. E aí a Cláudia vai estar falando da nutrição, de como é que é feita, né? O que eles... Do MEV, isso mesmo. Como é que eles pregam, eles também divulgam essas séries, né? Que são muito interessantes. E no paralelo... vai ter a palestra da nutróloga Juliana Santos. A Ju, ela é embaixadora do movimento também. E ela vai estar falando da nutrologia no atleta idoso, que é muito interessante. É uma alimentação, né, que ela segue todos esses comemorativos de saúde, de ser saudável, mas o idoso, ele tem uma fisiologia diferente, né? Ele é mais desidratado, ele tem uma proteína mais baixa, então tem todo umas características mais específicas. E o que a gente quer trazer muito, Ale, acho que esse círculo virtuoso que você que faz atividade física sabe, né? Você começa a treinar despretensiosamente,
aí você vai comer uma bobagem e fala, puxa vida, mas amanhã eu vou correr, eu vou ficar mais pesado, né? Então, assim, não é uma coisa impositora que nunca mais ninguém vai comer uma pizza. Não é isso que a gente quer, né? Mas o que a gente quer mostrar é que é possível. Né? E aí que uma coisa vai alimentando a outra. Então você se alimenta melhor, você dorme melhor, você rende mais no esporte, você fica mais tranquilo, diminui o seu estresse. Então a vida vai melhorando, né? Acho que a atividade física traz isso pra gente, né? E vicia, né? A gente que faz direto, assim, até... Opa! Caiu. Caiu. Vamos ver, esperar ela entrar de novo aí. Mas é vicia, né, Mia? Aí quando eu fico fazendo conta nos dedos, tudo bem, segunda-feira eu não saí de casa, mas era o meu dia do Pilates, então eu fiz alguma coisa. Outro dia eu não fiz nada, mas eu limpei casa. Então, alguma coisa, o cérebro já pede para você que se justifique e aquele dia você se mexeu. Ué, Alessandro, eu te chamei aqui. Mano. E tem a questão também, na medicina do estilo de vida, né, no CBMEV, vocês vão ver lá no Instagram deles, que existem 6 pilares, né? São 6 pilares da medicina do estilo de vida. E você vê que os pilares, eles estão conectados. Não tá entrando. Por que não tá entrando? Pois é, tá dando... Isso que vai sair e entrar de novo. Tá. E aí tem os pilares. Os pilares, eles estão conectados. E no dia a dia a gente pode ver isso. Por exemplo, quando a gente se foca para estar se dedicando a algum esporte ou alguma atividade regularmente, dificilmente a gente vai ter vontade de comer um monte de porcaria. É difícil. Naturalmente, se você fica no sofá, né? O sofá tá muito na moda, né? Saia do sofá, tá tendo desafio saia do sofá do pessoal do Correndo pelo Diabetes. Aí você começa a ver que sofá, você começa. Eu como isso, eu como aquilo, eu como aquilo. Voltou. Voltei. Fui fechar o microfone aqui para não ficar com ruído e sem querer fechei. Sem querer se fechou. Fechou. E aí são coisas que estão interrelacionadas, né? Aí uma coisa puxa a outra. A atividade física regular melhora o sono, aí você já começa a dormir melhor. Aí o sono é mais um pilar da medicina do estilo de vida. Então, assim, a gente começa a ver que tá tudo interligado e integrado. O nosso organismo, ele tá trabalhando em conjunto, né? Você sabe que tá essa questão, já que o assunto desse dia aí é a parte da alimentação. A Alessandra aqui falou que já fez triatlo, eu também já fiz. E é interessante, né? Eu era só nadadora, quando você parte para querer correr, não sei o quê, você tem que ver, né, o peso, porque você vai carregar mais peso, né? Diferente de natação, você pode cair gordo mesmo, que não tem problema nenhum, teu desempenho não vai ser impactado. Agora a corrida, você está levando uma massa a mais ali, né? E então, aí que eu comecei a ir na nutricionista, me preocupar mais com o que eu vou comer, até porque eu já entrei para querer fazer uma prova longa e você precisava saber o que você ia comer durante a prova, né? Nunca tinha tido essa necessidade só nadando. E aí é interessante que quando você está treinando e você chega num treino longo, sei lá, de mais de 3 horas correndo ou pedalando, você realmente não tem, eu pelo menos, né? Não tenho vontade de comer besteira. Eu adoro chocolate, mas assim, naquela fase, o chocolate não me entrava. Quando que me dá mais vontade de comer chocolate, alguma coisa mais doce? Quando você fica o dia inteiro parada, você está ansiosa, né? E aí você come tudo quanto é besteira. Quando você está na rotina mais ativa, né? É impressionante. Isso eu já percebi. Quanto mais tempo eu fico parada, ou sei lá, treinei de manhã, mas depois fiquei o dia inteiro aí mais parada. Aí dá vontade para comer milhões de coisas, mas se o teu dia está mais ativo, você não tem vontade de comer aquela porcaria. Você quer alguma coisa mais saudável. É bem bacana que o corpo reaja dessa forma, né? Ele é bem... a conexão, né? Tá tudo conectado. É a conexão, boa alimentação, atividade física, bom padrão de sono, redução de estresse. É tudo conectado. E no terceiro dia, já acabamos o segundo ou não? Acabou. Aí tem a mesa redonda no final. Tá. Aí no terceiro dia a gente intitulou de exercício é remédio, né? A gente vai estar falando de atividade física, pincelando, tem infinitos temas. A atividade física é um tema maravilhoso.
infinitos subtemas, né? Mas a gente puxou, chamou a atenção de alguns nesse ano. Teremos nesse dia 2 palestrantes internacionais, são 2 canadenses. Esse ano o Combate veio gordinho, gordinho de saúde. Mas e aí, vai ser tradução simultânea ou eles falam português? Não, tradução. Muito chique. E, na verdade, Ali, o congresso, as palestras, elas são, na verdade, elas são gravadas, né? Elas vão passar nesse horário, como a Alessandra falou, elas passam nesse horário que a gente tem programado, mas elas são gravadas. Então, a palestra dos internacionais vai ter legenda, entendeu? Ah, tá. Bom, e de qualquer maneira, se tiver alguém querendo tirar alguma dúvida ainda assim, temos os organizadores que dominam o inglês. Então, Legal. Alessandra? É o Ricardo que mora no Canadá. O Ricardo também. É que a filha dela mora no Canadá, né? É no Canadá também. Minha filha mora em Toronto, bacana. a gente chega na casa dela. É importante, depois se vira. E aí, o palestrante internacional da palestra magna é o Said, eu não sei se fala assim o nome dele, sorry. Said McCary. Said McCary, é isso ali? Eu acho que é. Said McCary. E aí ele vai estar falando de envelhecimento saudável. E é muito legal porque é uma visão, né? Uma visão de uma outra cultura, né? Claro que envelhecimento saudável tem a base que é comum, né? A tudo que se estuda, mas a cultura de lá ele vai poder expor um pouco, né? Como é que é ser canadense e envelhecer saudável, né? Isso é bem interessante. Legal. Conversando com o Ricardo, o nosso acadêmico que nos ajuda, que está trazendo, né, esses professores dele e que morou no Canadá há 5 anos, ele é formado em Fisiologia do Exercício, ele fazia parte do Exercise Medicine do Canadá e aí ele tá fazendo medicina, né, aqui no Brasil. Conversando com ele num fórum para profissional de educação física, eu descobri coisas fabulosas da saúde canadense. Apaixonante. Que assim, pra gente que é amante de esporte, acaba, sabe, sonhando com isso no Brasil. Olha só. Ó, vou dar uma pincelada. Sabe o que eu descobri? Que o plano de saúde do Canadá cobre personal e academia. Só para você ter uma noção disso. O plano de saúde do Brasil mal cobre as coisas que a gente precisa fazer. Exato. Vou avisar minha filha. Ale, o Neto tá brincando, é porque ele falou que vai ter que sair às 7h15 para entrar em outra live, é porque a live é minha. Tá. Ai, meu Deus do céu! Eu te avisei, Michele. A gente marca uma live no começo do mês da clínica e era hoje às 7h15. Mas dá tempo. Eu nem sabia, eu tô aqui, ó. Não, mas já tá acabando. Aí, 8 horas, em paralelo, vamos ter o Miles O'Brien, que vai estar falando do Exercises Medicine, desse projeto da Sociedade de Medicina do Esporte, né? A Sociedade Americana. E aí ele vai estar falando desse projeto e como funciona lá no Canadá. Em paralelo, a gente vai ter a Liege Galtério, que é uma atleta transplantada de pulmão. Corre maratona, a mulher que é a que vai fazer a live com a gente. Pois você falou esse nome, eu falei esse nome, acho que eu já passou em algum lugar. Semana que vem estamos em live com ela. Exato, ela vai estar palestrando sobre exercício e transplante de órgãos. 8h30, a gente vai ter a Ana Paula Simões, que é uma parceiraça nossa, médica do esporte, foi do COB, né, das Olimpíadas, médica do COB. Ela é ortopedista e é a atual diretora da SPAND, que é a Sociedade de Medicina Esportiva de São Paulo. Eu acho que ela é a primeira diretora mulher, se eu não me engano. Que legal. A Ana é maravilhosa. Muito legal. Maravilhosa. E
Ela vai estar fazendo a palestra sobre mulher atleta, diferenças entre homem e mulher no esporte. Isso é muito Que legal. bacana. Muito interessante. Agora, só uma coisa que você comentou, Aleda, da questão dos planos de saúde. Eu falei, né, minha vida é muito ligada à questão da reabilitação, especialmente no autismo. Você sabe que mesmo nas deficiências, a gente já consegue educador físico. Quando a gente tem liminar para plano de saúde, a gente consegue educador físico. Cada vez mais eles estão sendo considerados profissionais da saúde. Que legal. Grandes centros de reabilitação, como a CD, do Simão Todo, tem reabilitação desportiva, tem o setor de reabilitação desportiva. Então, cada vez mais o esporte está aí como o seu papel dentro da saúde, que eu acho que tem tudo a ver, né? Saúde, né? Não, então, e esse manual do Ministério da Saúde é um manual que, quando eu fiz a live com o Leonardo Távora, ele falou que é um manual para valorizar o profissional de educação física. Tá, coloca o profissional de educação física no topo, sabe? É muito legal, muito legal. E é muito importante. Deixa eu só falar, que só falaram de autismo aí, mas é uma curiosidade, é interessante. Tem uma menina com autismo que treina com a gente, Michele. Se ela nada ali e ela já participou de competição, a senhora pode nadar ali comigo. Ai, tô frita! Tô frita, viu? Agora. Ela faz aula normal lá e na competição, lógico. Na competição alguém fica, né, de anjo, que a gente chama, participa junto. Mas, ó. Agora vamos. Esporte é inclusão, gente. Esporte é inclusão. É maravilhoso, né? Exato. E aí, no último dia, nós vamos falar daquele que a gente não pode. Não, ainda falta a palestra da Patrícia Moreno. Que é a outra de 8h30 para fechar, que vai falar de reabilitação desportiva. Aí depois vai ter a mesa redonda do dia, aí tem o quarto dia. Então, deixa eu só falar da Paty rapidão também, que é uma super amiga. A Paty é uma ortopedista pediátrica, que ela tem um projeto que chama Remo Meu Rumo, que é um projeto de remo para crianças com deficiência. Ali acontece aqui na Arraial do Café da USP. Ele concorreu a um prêmio mundial de melhores projetos voltados à saúde ano passado, e acho que eles ficaram entre os 10 primeiros, alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente. Mas é um projeto lindo e ela manja muito de reabilitação esportiva, assim. É muito lindo o projeto. E daí eles têm natação, né? Porque você vai remar, tem que saber nadar, né? E é muito lindo o Remo Meu Rumo. Ela vai, eu pedi para ela falar um pouquinho sobre o projeto na palestra. É legal, né? Para conhecer, divulgar. E encerramos na quinta, né? Dia... Quarta? Segunda, terça, quarta. Segunda, terça, quarta dia. Quarto dia é quinta-feira, começa na segunda? Isso. Segunda, terça, quarta e quinta. E vai ser um dia que a gente vai estar abordando algumas temáticas de Covid, né? Sem querer ser chato, porque Covid está massacrante. Então, a ideia não é ser chato, é pegar temáticas que são de dúvidas comuns, né? E temáticas interessantes. Então, a palestra magna, às 7 horas, a Renata Castro vai estar abrindo com retorno ao esporte pós-Covid, quando e como voltar a treinar. A Renata Castro, ela trabalha no Care Club, aqui no Rio, em Ipanema. Eu te indiquei ela ali. Sim, ela é cardiologista de um amigo meu ultramaratonista, que inclusive ele também teve Covid e ela também trabalhou com ele no retorno, né? Então, me chamou a atenção, né, uma live dela sobre... Eu tinha tido Covid e aí ela explanou muito bem o assunto, né, sobre a maneira segura, né, o que fazer, como fazer. Ela falou também das alterações, né, reais que a gente escuta. Eu tenho até medo do que eu leio no Instagram, né? Então, eu gosto de assistir só de quem eu confio e o resto eu prefiro falar que eu não sei. né? Para não pegar informação fake. Informação hoje em dia não dá mesmo. E aí ela vai estar fazendo essa explanação. Depois, às 8, a gente tem a sala simultânea da Muriel, que é uma educadora física, vai estar falando sobre exercício online na pandemia.
né? E que foi crescente, né? Vertiginoso, como a gente descobriu que é possível, né? Pegar um espacinho em casa e fazer, se movimentar e sair do sofá. E às Exatamente. 8 também a gente tem a Alessandra Becker falando sobre reabilitação aquática. Bacana. Aí, 8h30, a gente tem a Clara Carvalho, que é uma R3 de Medicina de Emergência da USP. Ela é conhecida no Instagram como Clara Mil Volts, porque a menina é 1000 volts mesmo. Ela não para, sabe lá Deus como ela faz tanta coisa. E na emergência ela ainda está trabalhando, que a gente não saiu da pandemia, na linha de frente do Covid. Então a palestra dela é como a atividade física ajuda na linha de frente do Covid. Ah, bacana. Aí às 8h30 também a gente tem o Dennis Smith, que é um fisioterapeuta, ele vai estar falando de fisioterapia pós-Covid, manutenção de condicionamento na alta performance, porque ele trabalha, trabalha com futebol, né, com atleta de futebol, e ele reabilitou, né, esses pacientes, esses atletas a voltarem, né? A maioria tinha tido Covid, então é uma coisa muito interessante, porque uma coisa é o retorno de uma pessoa que ou é sedentária ou que pratica uma atividade física, outra coisa é um atleta de alta performance. Né? Sim. Quem ganha vida, assim, né? Quem precisa voltar para ganhar vida desse jeito. Exatamente. E nesse dia, para fechar, a gente não tem a gente não vai ter a mesa redonda. Então, a gente vai ter mais 2 palestras simultâneas, às 9 horas, que de um lado vai estar o Guilherme Azizi, que ele também palestrou no Comat do ano passado. Ele é um imunologista do Fundão e estuda bastante Covid. Ele vai estar falando de atividade física como prevenção de formas graves de Covid. E, do outro lado, a gente vai ter a psicóloga Marzi Damin, que vai estar falando sobre a 4ª onda da pandemia por Covid, né? O que é? Porque a Marzi eu conhecia numa startup que chama Tumi. Ela é do Sul, essa startup é uma plataforma que já existe há bastante tempo para cuidar de pacientes com câncer de pulmão. Então tem pneumo, tem fisioterapeuta, psicólogo, tudo. Aí os idealizadores, quando veio a pandemia, decidiram, tava aquela dificuldade de atendimento no Brasil. De atender os pacientes, estava aquela confusão lá no norte. Aí o que eles fizeram? Fizeram a TUME para o Covid, né? Aí a gente começou a atender online, a plataforma era ótima, tinha chat, câmera. Eu atendi os pacientes do Brasil todo para fazer uma triagem. Também fui voluntária, tinha médico e psicólogo de voluntário, sim, né? Sim, porque não tem mais, vocês estão falando tinha. Mas não existe mais a plataforma? Não, a plataforma ela existiu para ajudar nesse atendimento. Agora não está precisando. Aí ela. Entendi. Ela está de stand-by. Eu não sei se eles estão dando uma aprimorada, mas não está no momento. Muito bacana, então. Esse é o Congresso Médicos Atletas 2021. Alessandra, se o pessoal quiser se inscrever, vai aonde? Bom, dá para ir para vários lugares. A gente tem um site, que é o site do Comat, mas dá para ir pelo Instagram, que tem o link. No Movimento Médicos Atletas também tem um link na bio. E você faz toda a inscrição pelo site, pela internet ou pela plataforma que é a Congresse-me, né, Mi? Mas você vai no Instagram ou do Movimento ou do Comat, que já direciona direto. É mais fácil, né? No Instagram do Comat, que é o @Comat2021, tem o Linktree com o link dos palestrantes, com o link das palestras, dos temas, da inscrição, já está tudo separadinho. O Comat 2021 aqui é Comat com 2 E's. Com 2 E's. Estou mostrando aqui. Porque Congresso, Movimento... E a galera
E a galera que usar o meu cupom Movimento Esporte Conecta vai ter 10% de desconto. Então, aproveita. Entendi. Aproveitem. Boa! Meninas, eu vou ter que sair, porque pessoa organizada que sou, eu tenho uma outra live, né? A gente Ah, né? mas não esqueça que eu também sou dessa. Semana que vem eu tenho duas também. Que eu não, não, o pior é que hoje, meninas, eu tinha uma outra live que eu esqueci. Quando eu fui lembrar daquela pessoa, eu falei, eu marquei com ela. Como que era que eu marquei com ela? Mas eu marquei, não divulguei e não botei na minha cabeça também, né? Aí eu não ia fazer sem divulgar. Ainda bem que é da família, e aí ela entendeu, mas pô, fiquei chateada, porque foi, putz, faz mais de um mês que eu conversei com ela, acertei e esqueci completamente. Ai, bom, mas ó, adorei. Obrigada, Lê. Adorei, meninas. Sigam Obrigada, aí. Lê, E a prazer. gente se vê em outubro lá no Comate. Tá bom, então. Beijo grande. Peraí, Mi, você não vai embora, não. Vamos falar sobre o Conexão um pouquinho Vamos para falar sobre finalizar. conexão. Então, gente, como eu falei, conexão a gente se esbarrou aí através de médico, que ela conhecia pelo lado médico e eu conheci pelo lado dele de atleta. E aí a gente começou, decidiu aí juntar o que os dois movimentos trazem de interessante aí para vocês todos e para nós, né? Eu sempre digo que toda live que eu faço, todo conteúdo que eu publico, eu aprendo assim como eu passo para vocês. Então tem sido um aprendizado aí diário. E a gente resolveu, né, me expandir o que cada uma trazia de forma individual nos movimentos, criando o que a gente chama Conexão Esporte é Saúde. A gente tem um Instagram, que é @Conexão Esporte é Saúde, tudo junto. Lá a gente divulga só os podcasts que a gente está engatinhando aí, mas as nossas lives vocês podem estar vendo no YouTube, segue a Lê. E também lá em forma de áudio só, que a gente extrai o áudio das lives e tá lá também no podcast Conexão Esporte e Saúde. Você pode ver pelo Spotify, ver não, né? Ouvir Spotify, ou Google Podcast, Apple Podcast, também lá na Linktree do Conexão Esporte e Saúde você vai encontrar. Então é um pouquinho do que a gente procura aí trazer para vocês, né, Michele? O Conexão é muito interessante porque acaba que, assim, o movimento Médicos Atletas, a gente puxa muito mais, né, a temática mais específica, não que seja só para os profissionais da área de saúde, mas a gente pega essa parte mais fisiologia, né, fisiopatologia, Mais essa técnica, parte né? técnica, por mais que tenha uma linguagem mais simples. Já o movimento Esporte Conecta pega mais a parte do esporte, né? Sem focar muito com a parte técnica. Então, quando a gente se conheceu, a gente falou assim, poxa, seria muito legal se a gente conseguisse juntar, né? A Lê que estava na pegada das lives, eu engatinho nisso ainda, né? Ainda tenho vergonha, enfim, mas tá indo. E aí ela falou que juntasse. Foi só porque ela falou que você travou bem na hora, tenho vergonha. E aí, a gente, quando se conheceu, a gente teve a ideia de juntar essas duas pegadas e botar para interagir, para conversar. É um bate-papo, não é nada muito. Também não é nada complexo, né? É um bate-papo mesmo. Os atletas e os especialistas, seja médico, psicólogo, nutricionista. E a gente está desde fevereiro fazendo uma vez por mês, né? Como a Lê falou, na última terça do mês, às 8 horas, no YouTube. E aí, geralmente, somos 6, eu e a Lê moderando, e os atletas de um lado com os especialistas do outro. E a gente assiste, a gente consegue mediar, moderar as dúvidas, né? Que todo mundo tem. Então, você vê o atleta tendo a dúvida na hora. A gente fez... Aí, assim, algumas temáticas legais que a gente já fez. A gente fez de hipotermia, né? Porque nessas ultramaratonas... Acho que foi a primeira. Nessas ultramaratonas, você chega e... Como é que é nadar, né? Numa água extremamente congelante para mim. A de hoje estava congelante para mim, mas são águas bem mais frias que isso ou muito quentes, né? Ou muito quente, A gente já fez sobre o quê?
Longevidade. longevidade. A gente trouxe atletas mais idosos, né? 60 a mais, 70 Terceira a mais. geração. É. Sim, 60 ou mais, com os médicos que entendem sobre essa. Acho que foram dois médicos Foram 3 atletas até. A gente três teve que atletas. entrar e sair na sala, que a sala só cabe em 6 pessoas. Isso. Mas foi interessante também eles trazendo o que proporciona até hoje para eles, né? Eles não eram sedentários quando Sim. eram mais novos, mas hoje eles se mantendo ativos. O que me destacou também é a parte social que eles trouxeram, né? O círculo de amizade que se mantém e aí melhora, de forma geral, tudo, né? A saúde mental e não só a física. Falar aqui. A última que a gente fez foi sobre por que o atleta, né, quer sempre mais. Realmente, a gente vê esse espírito, que foi até a Juliana, que foi uma das especialistas, que é a psiquiatra que a gente falou, junto com o médico do esporte Zé Cruvinel, né? Então a gente vê essa questão do atleta, ele fazendo e aí começa a se empolgar e não quer parar, não quer parar, e isso tem um limite, às vezes tem uma lesão por conta desse não parar, de ultrapassar esse limite. Deixa eu ver o que A mais. gente precisa de diabetes no esporte, né? Ou seja, as pessoas com diabetes podem e devem também praticar atividade física. Então, a gente trouxe diabéticos esportistas e médicos que são diabéticos e são esportistas para provar para vocês que é possível, né? Manter uma vida saudável, controle da obesidade, o controle da diabetes Da e glicemia. ser, né? E ser esportista aí até de alta performance, de endurance. Tinha um dos atletas que era triatleta e faz prova longa, ultramaratona e triatlo de longa distância. Então é possível. E as nuances, né? De você estar ali com a bombinha, você tem que correr, mas tem que se preocupar com a sua glicemia para não estar passando mal, né? Outra que a gente fez também foi provas de endurance, né? Isso, foi a segunda, eu acho. Com o Luciano Alves, inclusive, que eu falei aqui no começo, que está lá na Grécia, porque vai representar a gente. Então, provas de endurance. Então, foi a da parte da água, fevereiro. Acho que da endurance, março. Para ver se a gente não esquece nenhuma. Março, abril, eu não Fizemos sei. esporte pós-Covid. A gente fez esporte pós-Covid. Aí, fevereiro, março, abril. Aí, maio, eu acho que foi da longevidade. Aí, junho, da Teve nutrição e suplementação em atleta. nutrição, suplementação. Já deu 5. Junho, aí julho, agosto e setembro. Mais 3. Aí, a gente falou longevidade, a gente falou da. O que você falou aí da diabetes, que a gente não pôs na Isso. conta. Porque os atletas querem sempre mais, está faltando um assunto. Tem o desse mês. Não, Né, mas setembro. da coisa que a gente já fez. Mas de forma geral, acho que foram esses assuntos que a gente trouxe lá e como a gente falou, vocês podem consultar lá no Spotify como podcast ou no YouTube, que está lá disponível também. É muito bacana. A gente acaba revendo depois, né, Mia? A gente vê que na hora, assim, parece que a gente não vai dar conta e a gente tem que mediar, não pode deixar um falar muito mais que o outro, tem que organizar as coisas. Mas A gente aprende muito. eu aprendi muito, e é muito, muito legal assim, ouvir depois também o que eles têm a dizer. Então, Semana que vem tem, né? Já, Terça-feira. já fala aí, a gente não divulgou ainda, mas pode falar o assunto. Terça-feira a gente tem Conexão Esporte, Conexão Esporte à saúde. Esporte à Saúde. A gente vai falar sobre atletas transplantados, né? Que é uma outra. Eu fiz até uma live pelo movimento, né? É uma outra realidade. A live que eu fiz foi com a Pri, que é transplantada renal, e com o irmão dela. Tava junto e eles contando como é que foi. E os dois atletas. Ela é triatleta e ele é maratonista.
E na semana que vem a gente vai estar fazendo a live com 2 especialistas e 2 atletas para estar mostrando para a gente, né, é uma outra realidade e falando também da importância da doação de órgãos, né, que também é um tema pouquíssimo abordado na medicina, né, na saúde do Brasil. Que doar salva vidas, né, também. E é importante também que eu aprendi isso na última live, que a atividade física ela é muito importante para o doador e para o receptor. Faz muita diferença. Você vai descobrir. Tá bom. Eles vão falar muito. Então tá bom. A gente não conta essa parte. A gente assiste, eu vou descobrir junto com vocês, que vai ser às 8 horas da semana que vem. No YouTube Segue a Alê. A gente vai divulgar ainda, mas já fica o spoiler aqui. E nessa nossa conexão, a gente também se desafia, né? Como a gente falou no comecinho da live, eu sou nadadora, Michele surfista, os nossos esportes, entre outros, é o nosso raiz, né? O nosso principal. E hoje eu fui lá, gravei um monte de vídeo, quer dizer, ela gravou um monte de vídeo que serve para vídeo cacetado, porque eu só caí da prancha, né? Eu vou repostar agora. Eu postei algumas coisas no Story, mas bem de leve, mas lá no meu pessoal que eu pus lá para gravar, para ficar lá para a galera. Mas é bem interessante, assim, como os esportes têm as suas peculiaridades, né? Mesmo sendo no mesmo ambiente que eu estou sempre lá mergulhada dentro do mar. Mesmo mar. E o mesmo mar, o mesmo local. Diferente. É uma visão totalmente diferente, mas foi bacana aí ter me aventurado a subir na prancha. Pelo menos agora eu posso falar que eu já tentei, né? E ela vai ter que mergulhar para baixo da prancha para poder nadar um pouquinho no mesmo mar. Agora, você subiu, né? Você viu de cima e eu vou ver do nível do mar, né? E é interessante, Ale, porque é um desafio, né? O cérebro, eu falo isso com meu marido direto. O cérebro, ele precisa de novas conexões. E a gente forma novas conexões quando a gente dá novos estímulos. Não adianta, é muito cômodo, é muito confortável a zona de conforto, né? De você estar fazendo sempre a mesma coisa. E a gente chegou a falar um pouquinho isso no último Conexão, né? E aí, talvez, essa questão da gente estar querendo sempre se desafiar é a tentativa da gente estar saindo da zona de conforto. Mas é muito legal a gente se desafiar em esportes novos também, né? Não, e eu percebi isso falando agora que você falou, eu lá no meio da água, lá falando com o professor, bem isso, porque é como se eu fiz a conexão igual a dirigir. Dirigir, você senta no carro, você não precisa mais pensar. Aquela coisa, né? Tudo automático, você não pensa no pé, no que vai fazer, você vai. Agora, eu em cima da prancha, ele falava, quando você sobe, você não tá a perna de trás, você não tá ficando na ponta do pé, você não tá botando o pé apoiado, por isso você tá caindo. Eu nem sei como que estava meu pé. Eu não senti, simplesmente você tinha uma meta que era tentar subir e ficar em pé. Aí é bem interessante que é bem isso que você trouxe. Então é muito. O cérebro não se ligou ainda, então ele está pensando num pedacinho. Eu tenho que ficar aqui em pé. Mas igual eu me assustei no final lá, porque para mim é fácil cair no mar. Aí eu caí da prancha, não tem problema cair da prancha, só que eu esqueci que estava raso. Eu realmente me assustei. Eu acabei. Mergulhou de cabeça. Eu pulei de cabeça, graças a Deus não aconteceu nada, mas assim, quando eu percebi que eu pulei e estava muito rasinho, eu falei, meu Deus do céu. Então, uma coisa que ele não precisa pensar, mas naquela hora era outro mundo que eu estava lá. Eu não estava no mundo de nadar, eu estava no mundo de alguém que estava tentando ficar em cima de uma prancha e depois saltar dela e você não sabe como que está o volume de água embaixo de você. É muito diferente, é isso que você trouxe. É interessante. Faz tempo que eu não mudo de esporte, então é interessante mesmo.
Cenas para o próximo capítulo. Cenas Semana para que o vem a próximo gente capítulo. volta para contar como é que foi. É isso aí. O meu. Olha, exatamente. Eu vou dar desculpa dessa semana, porque o mar realmente eu acho que não vai dar nem para a gente nadar, só para peixe mesmo, que vai vir um mini tsunami, igual a Michelle disse essa semana. E pela ventania, né? E a gente quase não fez a live, porque caiu 3 vezes a energia aqui no Rio, na região que a gente está. Então, mas deu certo, né, Mi? Então foi muito legal aí nosso Bom, revival aí, nós falando sobre conexão, falando sobre o congresso. Então, lembrando a galera que se quiser se inscrever no congresso, é só ir lá ou no site do Médicos Atletas, ou na biolink lá do Comate, ou do Médicos Atletas, e usem o movimento Esporte Conecta, que tem 10% de desconto. isso Então, aí, galera. Muito obrigada, Lê. beleza, beijo para você, Mi. Boa noite para Beijo. todo mundo e até com nós duas de novo aqui, terça que vem, para falar sobre transplantados atletas. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, Boa gente. noite.